Vamos lá? Primeiro capítulo. A leitora de livros. Os pais e as mães são engraçados. Mesmo quando o filho é a maior pestinha que se pode imaginar, continuam achando que ele é maravilhoso. Alguns pais vão ainda mais longe. Ficam tão cegos de adoração que conseguem convencer-se de que o filho tem qualidades de gênio. Na verdade, não há nada de muito errado nisso. O mundo é assim mesmo. Mas, quando os pais começam a nos contar quanto seus rebentos detestáveis são brilhantes, então começamos a gritar: tragam uma bacia! Que vontade de vomitar! Os professores sofrem muito tendo que ouvir pais orgulhosos falarem todas essas bobagens. Mas, geralmente, conseguem se vingar na hora de escrever os relatórios de fim de ano. Se eu fosse professor, tramaria verdadeiras sapecadas para os filhos desses pais babões. Eu diria: seu filho, Maximiliano, é um caso perdido. Espero que haja algum negócio de família onde possam enfiá-lo quando ele terminar a escola, pois com certeza não vai conseguir emprego em nenhum outro lugar. Ou, se no dia eu tivesse mais lírica, talvez escrevesse: é curioso que os gafanhotos tenham seus órgãos auditivos nas laterais do abdômen. Sua filha Vanessa, a julgar pelo que ela aprendeu neste ano, não tem órgão auditivo nenhum. Talvez eu pudesse me aprofundar na história natural e dizer: a cigarra, periodicamente, passa 6 anos sob a terra, em estado larvar, e apenas 6 dias como uma criatura livre, à luz do sol. Seu filho, Wilfred, passou 6 anos na escola como uma larva, e ainda estamos esperando que ele saia da crisálida. Sobre alguma garotinha particularmente insuportável, eu poderia dizer: Fiona tem a beleza glacial de um iceberg. Mas, ao contrário do iceberg, não tem absolutamente nada sob a superfície. Acho que me divertiria muito escrevendo relatórios de fim de ano para os monstrinhos de minha classe. Mas agora chega. Vamos em frente. Às vezes, encontramos pais que seguem a linha oposta e não demonstram nenhum interesse pelos filhos. E esses são muito piores do que os pais babões. O senhor e a senhora Losna eram pais desse tipo. Tinha um filho chamado Michael e uma filha chamada Matilda. E tratavam Matilda particularmente como se ela fosse uma casca de ferida. Casca de ferida a gente tem que aguentar por algum tempo, até chegar a hora de livrar-se dela e jogá-la fora. O senhor e a senhora Losna não viam a hora de livrar-se da filha e jogá-la longe, de preferência em outro estado ou em algum lugar ainda mais distante. Já é ruim quando os pais tratam crianças comuns como se fossem cascas de ferida ou joanetes, mas é muito pior quando a criança em questão é incomum, ou seja, sensível e inteligente. Matilda era as duas coisas, principalmente inteligente. Tinha a mente tão ágil e aprendia tudo tão depressa que mesmo os pais mais medíocres teriam percebido sua capacidade. Mas o senhor e a senhora Losna, muito obtusos e fechados em suas vidinhas estúpidas, não notavam nada de extraordinário a respeito da filha. Para dizer a verdade, se ela entrasse em casa se arrastando com uma perna quebrada, acho que nem assim eles notariam alguma coisa. O irmão de Matilda, Michael, era um menino perfeitamente normal, mas a irmã, como eu disse, era de espantar. Com 1 ano e meio, ela falava com uma perfeição e conhecia tantas palavras quanto a maioria dos adultos. Os pais, em vez de aplaudi-la, diziam que ela era uma tagarela barulhenta e que menininhas eram para ser vistas e não ouvidas. Aos 3 anos, Matilda já tinha aprendido a ler sozinha, observando os jornais e revistas que encontrava pela casa. Com 4 aninhos, já conseguia ler rápida e corretamente e começou naturalmente a se interessar avidamente por livros. O único livro que havia em sua casa, tão esclarecida, era de sua mãe e se chamava
Cozinha Sem Mistérios. Depois de ler o livro de ponta a ponta e decorar todas as receitas, Matilda quis alguma coisa mais interessante. Papai, será que você pode me comprar um livro? Ela pediu. Um livro? O pai espantou. Para que você quer um livro? Para ler, papai. Mas e a televisão? Compramos uma TV linda, de 12 polegadas, e você vem me pedir um livro? Você anda muito cheia de vontades, menina. Quase todas as tardes, Matilda ficava sozinha em casa. O irmão, 5 anos mais velho do que ela, ia para a escola. O pai ia para o trabalho. E a mãe saía para jogar bingo numa cidade a 12 quilômetros de distância. A senhora Losna era viciada em bingo e jogava 5 tardes por semana. Aquela tarde, depois que seu pai se recusou a lhe comprar um livro, Matilda saiu sozinha e foi até a biblioteca pública da pequena cidade onde morava. Ao chegar, foi falar com a bibliotecária, a senhora Phelps. Perguntou se podia sentar-se um pouco para ler um livro. A senhora Phelps, apesar de ficar meio surpresa em ver chegar uma menina tão pequena sem a companhia de um dos seus pais, disse-lhe que ficasse à vontade. Por favor, onde estão os livros infantis? Matilda perguntou. Estão ali, naquelas estantes mais baixas, a senhora Phelps a orientou. Quer que eu a ajude você a encontrar um bem bonito com muitas figuras? Não, obrigada, Matilda disse. Acho que consigo me arranjar sozinha. Desse dia em diante, todas as tardes, logo depois que a mãe saía para o bingo, Matilda ia até a biblioteca. Era uma caminhada de apenas 10 minutos. E assim, lhe sobravam 2 horas gloriosas para ficar sentada, em silêncio, sozinha, num canto tranquilo, devorando um livro atrás do outro. Depois de ler todos os livros infantis que havia na biblioteca, ela passou a percorrer as estantes em busca de alguma outra coisa. A senhora Phelps, que a observava fascinada durante as últimas semanas, levantou-se e foi falar com ela. Posso ajudá-la, Matilda? Estou pensando no que posso ler agora, Matilda disse. Terminei todos os livros infantis. Quer dizer que você já viu todas as figuras? Vi, mas também li os livros. A senhora Phelps olhou para Matilda lá de cima e a Matilda olhou para ela lá de baixo. Bom, vou parar o primeiro capítulo aqui. Agora vejo vocês. Escrevam tudo o que vocês observaram dessa minha leitura para a próxima vez vocês saberem de onde a gente continua. Ok? Boa escrita!